amantes da poesia e das artes. Na Popular FM, às terças-feiras, depois das 10 da noite, com Maria Isabel Rodrigues, a dar voz aos poetas de cá e de lá. Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Parabéns para todos os que com as suas belas palavras escritas e ditas embelezam os nossos dias. Viva a poesia, viva o amor, viva a vida, viva as artes. Iniciamos o programa de hoje com o grande Paulo Gonzo, Sei-te de cor. Foi direitinho para o meu convidado de honra desta noite. O meu convidado de honra desta noite, como já sabem, é o poeta Celso Cordeiro. Amantes da poesia e das artes, é o programa que dá voz aos poetas e aos artistas, sempre entre as 22 horas e a meia-noite. O convidado de honra é o poeta Celso Cordeiro, ele que nos vem apresentar a sua mais recente obra, Cadernos de Ensaios. Diz ele: poesia é a voz do sentir em palavras silenciadas pela boca do poeta. Muito boa noite a todos mais uma vez, boa noite a todos aqueles que já se encontram no nosso grupo Amantes da Poesia e das Artes, todos aqueles que já estão em sintonia, todos aqueles que já estão a fazer-nos companhia. Esta é a emissão para o dia 3 de outubro de 2023. E como sempre, a acompanhar-nos o saxofonista Gonçalo Ferreira, com a sua Notas com Alma. E como é habitual, vamos ter também a habitual rúbrica Passa a Palavra, de autoria do escritor Baltasar Sete Sóis. Aqui na nossa rádio de eleição, Popular FM, a poesia acontecerá de novo e sempre. Damos voz aos autores, aos escritores, aos poetas e até a quem não escreva, mas seja amante da poesia e artes. Continuamos todos unidos nas mesmas emoções. Continuamos a contar convosco, com o vosso carinho, com o vosso sentir, com o que vos corre nas veias em forma de poesia. E já sabem também que para participar e o poeta parabenizar, neste caso o poeta Celso Cordeiro, que é o meu convidado de honra de hoje,
em direto, é só ligar para a linha que nos une, que é o 21-238-7219. Esperamos por todos vós. Mais uma vez os meus agradecimentos por estarem na nossa sintonia. Agora, nos amantes da poesia e das artes, a rubrica Passa a Palavra. Passa a Palavra. Com Baltazar Sete Sóis. Renovo os votos de um excelente serão e, como vos anunciei e como é habitual, a rúbrica Passa a Palavra, de autoria do escritor Baltazar Sete Sóis. Ele já está connosco. Vamos atender? Vamos lá? Estou sim, boa noite? Olá, muito boa noite, Maria Isabel, como estás? Tudo bem? Olá, boa noite. Olá, boa Parece noite, que estás logo ali e a porta está aberta. É verdade, Faz favor de entrar. Estamos sempre perto, sempre perto. Uma Como estás, meu querido? Está tudo bem. Deixa-me desde já enviar um enorme abraço para todo o auditório e também para o Celso, alguém por quem tenho um enorme apreço pessoal e também literário. É alguém que muito estimo e desejo uma ótima noite de poesia e estarei deste lado também a apoiá-lo, como sempre, e a ouvir o seu magnífico trabalho. A última vez, portanto, tirando hoje, não é? Que Celso Cordeiro esteve cá, tu estavas cá, lembras-te? É verdade. Tens alguma ideia? 2019? Tenho perfeitamente, e a última vez que estive com o Celso foi em Setúbal, precisamente, e ainda conversámos, tivemos ainda um bocadinho, 2 dedos de conversa, e, portanto, para ele um enorme abraço. Olha, ele está na escuta, dá um cumprimento. Olá, Celso. Olá, Baltazar. Um grande abraço. Um enorme abraço também para ti. É um prazer enorme também falar contigo. Ele vinha a pensar que te ia dar um abraço, mas pronto, só me deu a mim. Eu pensei que te ia dar um abraço. É verdade. Ainda não é desta, mas espero que em breve nos possamos encontrar. Soube quando cheguei que não estavas cá também. De qualquer das formas, aproveito para te dizer que deixei à Maria Isabel uma pequena lembrança para ti. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. Um grande abraço também. Um grande abraço para ti também, para todos os teus, Celso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu. E então, meu querido, o que é que nos trazes hoje na tua rúbrica Passa a Palavra? Olha, Isabel, hoje trago aqui um poema. Pela primeira vez, desde que estou nos Amantes da Poesia, vou trazer um poema de um poeta que não é português,
mas eu acho que a poesia também é do mundo. Obviamente que o grande objetivo é trazer aqui os grandes poetas portugueses, os grandes nomes, e não só, todos os poetas portugueses, os mais conhecidos, os menos conhecidos, mas eu hoje trouxe aqui um poeta muito particular, que se chama Dylan Thomas, um poeta que nasceu em 1914 e morreu em 1953, é um poeta galês. E há aqui uma curiosidade acrescida, é que este poeta tornou-se muito conhecido nos Estados Unidos, e foi à custa deste poeta que Robert Alan Zimmerman, que todos nós conhecemos como Bob Dylan, adotou precisamente o nome de Bob Dylan em homenagem ao poeta Dylan Thomas. E este poeta, infelizmente, o alcoolismo acabou por levá-lo à morte aos 39 anos, tem um poema que se chama Poema de Outubro, e que eu hoje trago para todos vós e que diz assim: era o meu 30º ano rumo ao céu, quando chegou aos meus ouvidos, vindo do porto e do bosque ao lado, e da praia empoçada de mexilhões, e sacralizada pelas garças, o aceno da manhã, com as preces da água e o grito das gralhas e gaivotas, e o chocaste dos barcos contra o muro emaranhado de redes, para que de súbito me pusesse de pé e descortinasse a imóvel cidade adormecida. O meu aniversário começou com as aves marinhas e os pássaros das árvores aladas esvoaçavam o meu nome, sobre as granjas e os cavalos brancos. E levantei-me no chuvoso outono e perambulei sem rumo sobre o agaceiro de todos os meus dias. A garça e a maré alta mergulhavam quando tomei a estrada, acima da divisa, e as portas da cidade ainda estavam fechadas, enquanto o povo despertava. Toda uma primavera de cotovias numa nuvem rodopiante, e os arbustos, à beira da estrada transbordante de gorguejos, de melros, e o sol de outubro estival sobre os ombros da colina. Eram climas amorosos e houve doces cantores que chegaram de repente, na manhã, pela qual eu vagava e ouvia como se retorcia a chuva. O vento soprava frio, no bosque ao longe que jazia a meus pés. Pálida chuva sobre o porto que encolhia e sobre o mar que emudecia a igreja do tamanho de um caracol, com os seus cornos através da névoa e do castelo encardido, como as corujas. Mas todos os jardins da primavera e do verão floresciam nos contos fantásticos, para além da divisa e sob a nuvem apinhada de cotovias. Ali podia eu maravilhar-me. O meu aniversário lá adiante, mas o tempo girava em derredor. Ao girar, afastava-me do país em jubilo, e através do ar transfigurado e do céu azul se matizava, fluía novamente um prodígio de verão, com maçãs, peras e groselhas encarnadas. E no girar do tempo vi tão claro quanto uma criança, aquelas esquecidas manhãs em que o menino passeava com a sua mãe, em meio às parábolas da luz solar e às lendas da verde capela, e pelos campos de infância 2 vezes escritos, pois as suas lágrimas me queimavam as faces e o seu coração se entrenecia em mim. Eram esses os bosques e o rio e o mar, ali onde um menino à escuta do verão e dos mortos sussurrava a verdade do seu êxtase, às árvores e às pedras e ao peixe na maré. E todavia o mistério pulsava vivo, na água e nos pássaros canores. E ali podia eu maravilhar-me com o meu aniversário, que fugia enquanto o tempo girava em derredor. Mas a verdadeira alegria da criança que há tanto tempo morta cantava ardendo ao sol. Era o meu 30º ano, rumo ao céu que então se imobilizara no meio-dia de verão, embora a cidade repousasse lá embaixo, coberta de folhas no sangue de outubro. Pudesse eu, a verdade do meu coração, ser ainda cantada, nessa alta colina, um ano depois. Dylan Thomas. Bravo. Obrigado. Muito bem, muito bem. Obrigado, Isabel. Muito bom. Muito bem, com muita emoção, declamado, lido, recitado, como sempre, como é habitual. Muito obrigado. Olha, está vento por aí, não é? Está aqui vento? Não. Estás a ouvir algum vento? É. Pronto.
Então muito, aqui muito provavelmente obrigada, algum meu problema com o microfone. Obrigado eu. Um grande beijinho para ti, um grande abraço para o Celso e uma fantástica noite para ambos. Obrigado e Obrigada, até de hoje a 8 continuação dias. de uma excelente noite. Até de hoje a 8 dias para um abraço. Será que sim? Será? Talvez, não sei. Será talvez? Não sei. Olha, um grande beijinho Obrigada, e uma meu ótima querido. noite para vocês, está bem? Obrigada pela tua Obrigado, disponibilidade de sempre. Um Muito grande obrigada. abraço. Beijinho. Um grande abraço. Mais Celso, um obrigado. abraço do nosso poeta, Obrigado. convidado de hoje. Para ele também, obrigado. Muito, muito obrigada. Obrigado eu, obrigado. Sem tempo, que nunca te falte o tempo, que o tempo te possa dar, para que possas voar a cada momento sem tempo, que consigas desfrutar. Senti o tempo parar a cada momento vivido, que contigo foi desfrutado, breves momentos do tempo, que ao tempo roubaste. O tempo deixa de contar quando o momento acontece. A tua boca perde-se na minha e a minha em ti permanece. Sem tempo, onde te apetece. Beijo-te sem tempo. Autoria: poeta Celso Cordeiro. Muito boa noite mais uma vez, 22 horas e 25 minutos. Espero não ter estragado o poema belíssimo do poeta Celso Cordeiro. Faz parte da coletânea Amantes da Poesia das Artes 2023. Boa noite. Everything I've ever built was because I had the power in the palm of my... All right. Here, now. Abrázame e não me digas nada, só abraça. O cancro da mama é o mais comum e corresponde à segunda causa de morte por cancro nas mulheres. Se tem entre 50 e 69 anos, compareça ao rastreio gratuito com a nossa equipa de especialistas. Faça como eu e não deixe para depois. Cuide da sua saúde e faça o rastreio. Consulte datas e locais no site da Liga Portuguesa contra o Cancro. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Contabilis Limitada. SDE, Sociedade de Desenvolvimento Empresarial Limitada.
Prestamos serviços nas áreas de contabilidade, assessoria fiscal, consultoria financeira e económica, projetos de investimento, apoios comunitários, avaliação de imóveis. Direção Dr. Fernando Coelho. Uma equipa ao seu dispor no Montijo, Avenida Dom João IV, contactos 919-548-487 ou 21-231-5575. Rigor, profissionalismo, dedicação, competência, qualidade. Títulos do jornal O Setubalense. A primeira página em primeira mão, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, com o apoio de... Olá, Rosinda! O que tu achas do cabeçudo de caramelo? Quem? O vizinho do Reis do Chão? Não! O cabeçudo de caramelo é o melhor pão do Pinhal Novo e arredores. Padaria João Padeiro. Fabricação tradicional em forno a lenha. Aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 20. Ao sábado e domingo, até à 1h30 da tarde. Rua Padre José Estevanes Dias, em Pinhal Novo. Contacto 21-236-1556. Padaria João Padeiro. Fabricação tradicional em forno a lenha. Ah! Vou já comprar. Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo, mas se insistirem lhes digo, mas se insistirem. Renovo os votos de uma excelente noite, um excelente serão vos espera. Vou apresentar-vos o meu convidado de honra desta noite, Celso Cordeiro, o autor de seu nome completo, Celso Augusto Torres Cordeiro. Nasceu a 16 de abril de 1956, na freguesia e concelho de Matosinhos, no distrito do Porto. Com formação em contabilidade, iniciou aos 16 anos de idade a sua atividade profissional na área. Em 1984, aos 28 anos de idade, rumou a Lisboa, derivando então para a carreira na área comercial e de gestão de negócios, que exerceu essencialmente em dois setores de atividade: comércio, automóvel e imobiliária. A apetência pela expressão poética desponta pelos 13 anos, ainda no ensino secundário. No final da adolescência e à medida que dava à expressão poética maior carga emocional, esta apetência passa a ser segredo partilhado apenas com escassos amigos e muito próximos. É no recato da intimidade que os ensaios poéticos continuam no percurso da vida do autor, onde de forma inevitável reflete vivências e sentimentos. As suas próprias reflexões e emoções, que só muito tarde viria a partilhar, só aos 55 anos viria a dar a conhecer alguns dos seus ensaios e, por grande influência de amigos, viria a participar numa primeira antologia poética, seguindo-se de imediato a publicação do primeiro livro, onde reúne trabalhos produzidos desde os 20 anos. Como cidadão e como autor, reserva-se o direito de não adotar o mais recente acordo ortográfico. Celso Cordeiro. Obras poéticas do autor: Sentires por trás de um sorriso, publicado em 2011, sob chancela da editora Chiado, com Fusão de Letras, publicado em 2013, sob chancela da Chiado Editora, Ensaios e Sentires Poéticos, publicado em 2016, também sobre chancela de
Chiado Editora. Versos com reversos, publicado em 2019, sob chancela da Infinita, cadernos de ensaios em verso, publicado em 2022, sob chancela da Infinita também. Obras coletivas, antologias, desde 2011 a 2019, o autor participou em coautoria em 35 obras coletivas, entre antologias e coletâneas de poesia de autores de língua portuguesa, quer sobre chancela de editoras, quer de outras entidades. Foi distinguido em 2021 e, novamente, em 2013 para colaborar, 2023, perdão, em antologias da União Brasileira de Escritores, secção de Paraíba. Como autor português convidado, o autor mantém com regularidade a divulgação dos seus ensaios poéticos na sua página no Facebook, celsocordeiro.poesia. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender y tú dirás, abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo allá, cuando éramos un niño, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas. E este abraço do saxofonista Gonçalo Ferreira vai extensivo para todos vós, para todos aqueles que estão na nossa sintonia, que estão na nossa companhia. Obrigada pela vossa fidelidade. Boa noite. E vou apresentar agora de viva voz o meu convidado de excelência, o meu convidado de honra desta noite, o poeta Celso Cordeiro. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Maria Isabel. Há tanto tempo que não nos víamos. Há muito tempo, há algum tempinho. Portanto, esta casa para ti já te é familiar, não é verdade? Já cá passei há 4 anos atrás, acho, por aí. Por aí. O bom filho à casa torna. O bom filho à casa torna. Sempre se ouviu dizer, não é? Voltaram a convidar-me, obviamente estou cá. Muito bem. Muito obrigada por teres aceito o convite, a estares presente nesta noite e por abrilhantares este serão, que vai ser assim um serão de muita partilha, de muita emoção, de muita amizade e de muita poesia, sobretudo. O prazer em cá estar é meu também. Portanto, tu vieste acompanhado das tuas obras, não é? Que já são, meu Deus, isto já é obra, que grande responsabilidade a minha. É só uma mão cheia. Uma mão cheia. Não. Portanto, hoje vens-nos apresentar, para além das tuas obras, não é? De toda a tua obra, mas o mais recente, que já foi em 2022, não é? É o meu filho. Mas ainda é bebê. Ainda é um bebê. É o meu filho mais novo, que veio a público no fim do ano, em dezembro, mais propriamente. Foi lançado em dezembro de 2022. Portanto, está com alguns mesinhos de vida, ainda é uma criança. Um azul lindíssimo, maravilhoso. Cadernos de ensaios em verso, com a chancela de Infinita.
Exato. Muitos parabéns por mais esta obra. Eu já tinha-te dado os parabéns, não é? Na Feira do Livro, estivemos cá em Lisboa, também estive contigo no Porto. Olha lá por onde a Maria Isabel andou. É verdade. E o Celso. E onde nós nos cruzamos. Portanto, porquê cadernos de ensaios em verso? Só porque sim? Porque não é mais do que isso, são apenas ensaios em verso. Ponto. É a melhor definição que lhe posso dar. Aliás, é mais ou menos recorrente eu falar em ensaios. Porque para mim continuarão sempre a ser ensaios, vai sendo sempre uma tentativa de fazer poesia, que vou tentando aprimorar. E ensaiar é também uma tentativa de melhorar sempre, cada vez mais, não é? Ninguém melhora se não continuar a ensaiar. Muito bem, estou completamente de acordo contigo. É a única forma de nós continuarmos a evoluir, é ensaiarmos e é tentarmos olhar para os erros do passado, tentar ir polindo arestas que ficaram mal polidas no passado, e pode-se melhorar na nossa escrita, na nossa forma de nos exprimirmos, porque nós próprios também podemos melhorar, acima de tudo, não é? Começa em nós. Exatamente. Essa mudança começa em nós. Tem que começar sempre em nós. É evidente. Começando em nós, tem que se refletir em tudo aquilo que fazemos. Se nós estagnarmos e pararmos de querer fazer a aprendizagem, será mais do mesmo, não é? Exatamente. Muito bem. Celso, espero que não tivesse estragado aquele poema que surgiu aqui numa voz. Não, de todo. Que tu estavas assim muito enternecido, de olhos fechados a escutar, e tu estavas a pensar assim, mas este poema, quem é que escreveu? Fui eu? Estava a pensar quem teria sido o malvado que escreveu aquilo. Gostei de ouvir o poema, gostei muito de ouvir ler o poema. Acho que fizeste uma leitura perfeitamente exemplar do poema e à medida do próprio poema e daquilo que o poema diz, porque nem sempre as leituras condizem com aquilo que os poemas trazem. Eu tento ler com o coração, não é? E eu acho que o fizeste muito bem, de forma exemplar. Um poema muito forte, que consta aqui da nossa coletânea 2023, Amantes da Poesia e das Artes. E é um poema que só faz sentido lido dessa forma, não pode ser lido de forma ligeira, e foi tão bem lido que, confesso, me tocou. A forma como o leste fez-me remexer aqui algumas entranhas. Foi um beijo, meu Deus, parabéns. A magia está toda nas tuas palavras escritas, não é? Eu simplesmente lhe coloquei a minha emoção. As palavras o resto está tudo lá. As palavras vão ficando pelo caminho, a gente deixa as feitas poemas ou tentativas de poemas e vamos continuar o caminho para outros. Mas normalmente eu não revisito os meus poemas, não ando a ler a minha poesia. Portanto, eu ouvi dizer, um passarinho me contou que tu não gostavas nada de declamar. É verdade. Porquê? Gostas mais de escrever, eu sei. Acima de tudo, gosto de escrever. Não gosto de declamar. Para já, eu não diria declamar porque eu não declamo, ponto. Isto é um de ler, ok. Quando muito eu leio poemas, quando muito leio os meus poemas, gosto de ler poemas de outros autores quando eles me dizem alguma coisa, quando eles me tocam, e acho que aí sou capaz de os conseguir ler um bocado de uma forma mais desapegada, e identificando-me mais com os poemas. Para ler os meus trabalhos, e isso já me aconteceu em variados eventos, pedirem para eu ler os meus trabalhos, deixa-me de alguma forma algo desconfortável, porque no fundo é de mim que eu estou a falar. E quem melhor que tu para falar de ti próprio? Sabes que eu sempre tive, desde miúdo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em falar de mim próprio e das minhas emoções. É? Sempre.
Aliás, provavelmente por isso é que eu comecei desde miúdo a escrever poesia. Muito recatado, não é? Muito recatado sempre. Porque eu conseguia encontrar na expressão poética uma forma de exteriorizar, de pôr cá fora muitas coisas que eu não conseguia dizer. Geralmente isso acontece com variados autores, não é? Com a maior parte dos autores. E como não conseguia dizer muitas coisas, acima de tudo porque mexiam com as minhas emoções, e eu sou um bocado efervescente no que toca a emoções, deixo-me levar demasiado pela emoção e páginas tantas começo a entusiasmar-me demais, a dar asas de mães em excesso às minhas emoções. Acabo por me recatar, por evitar dar voz às minhas emoções, para não lhes dar demasiado ênfase. Sou um bocado mais comedido. Quando escrevo, não tenho por que ser comedido, acima de tudo porque estou a escrever para mim. E como estou a escrever para mim, não estou com a preocupação de molestar ninguém, de incomodar ninguém. Eu digo isto há muitos anos, e já muitas vezes me perguntaram, e eu digo sempre isto. Indubitavelmente, qualquer ensaio que eu escreva, eu escrevo acima de tudo para mim próprio. Eu estou a falar comigo próprio. Se vou um dia partilhar ou não esses meus desabafos comigo próprio, essas minhas formas de fazer até algumas catarses, se vou partilhar um dia ou não, se um dia vão ser publicadas ou não, para mim é uma questão meramente secundária. Da mesma forma que eu vivi desde a minha adolescência até aos 55 anos sem nunca ter partilhado nada do que fazia. Nem ao meu filho. Só aos 55 anos. Só aos 55 Mais anos. uma prova de que nunca é tarde para nada. Nesta vida. Não, nunca é tarde. Nem para amar, é o que dizem. Para nada. Para nada na Portanto, vida. Portanto, vamos sempre a tempo. Só é tarde quando a biologia nos impede em algumas coisas. Mas pronto, isso é o que é. É a vida que temos. Agora, nunca é tarde para viver, acima de tudo. Enquanto a vida nos permitir e não nos faltar saúde, só temos é que viver. E eu amo muito a vida. Poesia é vida, não é, Celso? Poesia é vida. É esperança, é amor, é dedicação. E amar a vida é muito importante. Alimenta-nos a alma. É muito bom viver. Muito, demasiado bom mesmo. Eu também acho. Eu garanto que tento viver até à última gota. Até ao último suspiro. Completamente. Muito bem. Portanto, o poeta não gosta de ler os seus poemas, mas quando se vem a uma rádio, inevitavelmente terá que ler, oferecer, partilhar com quem está do outro lado, na escuta, com quem segue a escrita do Celso Cordeiro, inevitavelmente terá que partilhar um poema, não é? Claro que sim. Também não gosta muito de falar, mas inevitavelmente está numa rádio. Estamos a conversar. A falar para o mundo. Exato, eu disse que isto não era uma entrevista e não é uma entrevista. Eu não gosto de entrevistas, eu gosto de conversar. Por isso é que eu te convidei. E por isso é que eu de vez em quando te interrompo quando estás a falar, porque eu estou a conversar, ponto. Exatamente, e é assim mesmo. Esqueço dos tempos e atropelo. Pronto, para falar dos tempos e atropelar estou cá eu. É só baixar o botão, subir aquele e levantar o outro e... sou perita nisso. És o maestro. 22 horas e 46 minutos e o tempo já está a voar tão rapidamente. Então, eu vou fazer-te uma surpresa. Aliás, eu fiz-te uma surpresa, não é? Fiz-te uma surpresa que ainda está no segredo dos deuses. Não vamos revelar ainda. Ficaste feliz com a surpresa que eu te fiz? Fiquei. Para além da minha presença e vir de verde, que tu gostas de verde, para além de seres Benfica. Pronto, eu sou... Confesso que gosto mais de vermelho. Mas pronto, eu sei, é o que é. Mas isto foi para contrariar. Mas eu sou perfeitamente policromático, não? E tirando essa à parte, que
foi também uma surpresa, não é? Veres-me de verde, gostaste? Viste outra surpresa. Então, não vamos dizer ainda, mas tu ficaste muito feliz. Fiquei. Confesso que sim. Eu gosto tanto de ver os autores felizes. É sempre um prazer imenso. Então, vou pedir à surpresa que declame, porque esta surpresa sabe declamar. Ela não só lê, como sabe declamar. Vamos ouvir? Vamos a isso. Partilhar sentires é apenas partilhar pequenos pedaços de nós, estados de alma. A multiplicidade de emoções e sentimentos, as dualidades, estados de ânimo e desânimo, tranquilidade e desassossego, estados de luz e penumbra, angústias e serenidades, momentos tão só nossos, mas que são sentidos por tanta gente, em todas as ruas, em todas as cidades, em tantos momentos e por razões exclusivas a cada um de nós. Toda uma imensa paleta de cores com que a vida cada dia pinta os nossos momentos por trás de um sorriso. Verdade, declama ou não declama bem, Celso? Declama muito bem, sim senhor. E tem uma voz muito mais agradável do que a minha, convenhamos. Então apresente-se, faz favor, a surpresa desta noite para o poeta Celso Cordeiro. Muito boa noite a todos os ouvintes. Maria João Abreu, em presença aqui no estúdio, para dar um grande Ficou abraço. tão feliz o nosso poeta. E eu sou fã da escrita do Celso, identifico-me muito com a escrita do Celso e por isso é que eu escrevi este excerto do livro dele, Sentires por Trás de um Sorriso, porque isto que ele diz aqui é o que eu sinto quando escrevo. Por isso, foi por isso que eu comecei por aqui. E foi por isso, por saber também que és uma grande fã do poeta, que eu te convidei para fazeres esta surpresa ao Celso. E eu tenho muita honra em estar aqui e ter aceito. Portanto, ela não me veio ver hoje. Hoje foi para ti. Mas vim ver o Não Celso. sejas ciumento. Tu sou tão ciumenta. Não sejas ciumento. Eu deixo ficar o resto do tempo para ti. Não, porque se eu quisesse que ela me viesse ver, ela dizia assim, a gente via-se, É só que verdade. pronto. Não é? Sempre possível, não é? Porque nem sempre é possível. E estás bem, Maria João, assim como pareces? Sim, estou sempre bem. Isso é que é preciso, sempre esse Não sorriso. temos, se não estivermos, ainda ontem colocaste uma fotografia com um sorriso do tamanho do mundo. Quem é que te tirou aquela fotografia? Quem foi, Isabel? Não sei. Oh. Diz-me a tu. É por acaso não foste tu. Aproxima-te mais do Por microfone. acaso não foste tu. Foi a poeta fotógrafa. Não, foi Também não? lá em cima na Feira do Livro, alguém que nos tirou aquela foto, até estou eu no meio de duas pessoas, uma delas és tu. Ai, tu cortaste-me. A outra Ai, é que o mazinha, poeta Celso. António. Celso, que mazinha, cortou-me da Poeta António fotografia. Sena. E eu estava tão bem naquela fotografia que eu recortei. Pronto, até me doeu o coração. E pus aquela palavra, aquela frase sobre, Mas ok. sobre os interesses, não é? Isto não se faz às amigas, não é? A Ó, vida Celso, é feita de interesses. olha só. Cortadas, amigas. Meu Não, Deus. cortei, Até tá me lá doeu a o coração. fotografia original, só Não precisavas tirei- dizer assim, tirei olha. um excerto. Ai, sabes que eu sou muito sincera e muito transparente. Perguntaste, eu respondi. Mais nada. Muito bem, muito bem. Então, mas nós vamos querer ouvir um poema lido pelo poeta, não é? Pois claro. Tenho que escolher. Ora bem, ora bem. Então vamos lá, escolher. Ele diz que não sabe.
convidado o poeta para partilhar com todos um poema deste maravilhoso livro, o mais recente, Cadernos de Ensaios em Verso. Preparado, eu não posso dizer que esteja, porque nunca estou preparado para ler. Muito bem. Mas vou tentar fazer o meu melhor. Fica-te bem essa humildade. Não é humildade, é uma realidade. Sou muito transparente e muito pão, queijo. Muito bem. Nunca fui pretencioso na vida. Não era agora que ia começar assim, com esta idade. Vamos, então, passar à leitura de um poema que se chama Na Berma da Estrada. É longo, de anos, o caminho percorrido a desmando e sem um ritmo marcado, ou até com frequência sem linha de horizonte. Já foi caminho corrido, em permanente aceleração, de olhos postos na ilusão de alcançar uma estrada, algures no meio do nada. Foi caminho feito, ritmado, em jeito de maratona, perspectivando glórias em vitórias pontuais de uma vida a construir. Foi corrida de obstáculos e tantas vezes vencida, acreditando na superação e em espera continuada de uma mão cheia de nada. Olho para trás, de relance, e percorro com a mente a imensidão da estrada já por mim percorrida, o meu caminho de vida. Já exausto deste meu andar, parei na berma da estrada, questionando ao silêncio se ainda haverá caminho ou se paro de caminhar. Bravo! Aplausos, muitos parabéns. Não sabe declamar. Pois. E não sabe declamar, não é? Antes de mais, avisar-te que estamos em direto, ao vivo e a cores, para o nosso grupo Amantes da Poesia e das Artes. Fantástico. Pode cumprimentar. Uma boa noite para toda a gente que está no grupo, para todos os ouvintes, para todos os apaixonados pela poesia e por este programa fantástico. Muito obrigada pela parte que me toca do fantástico. Quem faz este programa fantástico são vocês, os poetas, os autores, Maria Isabel, que convido para estarem presentes com a vossa alma, com o vosso saber, com as vossas emoções principalmente. Mas não há orquestra que funcione sem um grande maestro. É? Claro. Onde é que está o maestro? Estou mesmo. Eu agora precisava de mais 2 mãos. Olha que sorriso maravilhoso. Eu adoro ver os autores felizes. Mais um poeta feliz. É ou não é? Não é fácil arrancar-me um sorriso. Pronto. Mas agora é fácil. Olha que bem que está. Sorriso diretamente para o mundo, porque estamos a ser acompanhados no mundo inteiro através da internet em popularfm.com. Então vamos terminar, dar por concluído agora aqui este pequeno vídeo. Eu quero pedir desculpas porque o meu telemóvel não está com o gravador em excelentes condições, mas eu gosto sempre de fazer este miminho, assim ao vivo, com voz e imagem, lá para casa, mas mais uma vez as minhas desculpas, o som. E sem aviso prévio. E sem aviso prévio, é mesmo surpresa. Vamos concluir, 22 horas e 57 minutos. Na segunda hora vamos abrir as linhas, porque há amantes da poesia e das artes que te querem parabenizar, te querem saudar, e nós vamos fazer-lhes a vontade, não é? E nós estamos cá para isso. A linha que nos liga, que é o 21-238-7219. Mas só depois da segunda hora. Combinado assim, Celso? Certíssimo. Está bem assim? Está ótimo. Está ótimo. Portanto, espero que sim, que o vídeo tivesse... Mais alguém esteve a fazer um direto, não é? Mais alguém? A Maria João Abreu esteve... Bem, ela nem me deixa falar, não é? Nem me deixa falar. Olha, o que vale é que eu tenho o pio dela fechado. Pronto. Então, alguém, a Maria João Abreu. Muito obrigada pela sua filmagem.
E agora posso fazer mais, porque se eu estou com problemas, posso fazer. Está com problemas, o gravador não está a 100%, mas é mesmo só para fazer um miminho lá para casa, para quem estava já muita gente a interagir no vídeo, a dar-te os parabéns, a saudar também e a brindar pela tua presença aqui no nosso programa. E a minha saudação para todos eles, meu abraço sincero. Este fantástico livro que eu ainda não tinha tido o prazer de tocar, de sentir, de cheirar. É tão bom cheirar os livros, não é? A leitura sem cheiro, através da internet, através de... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Daqui a uns minutos vamos falar mais desta e das outras obras que tens. São filhos, não é? Filhos que saem do coração. São filhos, uns mais crescidos, outros mais pequenos, mas são filhos que vamos gerando. São filhos. E agora vamos fazer um pequeno intervalo para o nosso sinal horário das 23 horas e voltamos já. H. Correia, comércio de material de canalização de águas, esgotos, indústria e materiais similares. H. Correia, estamos ao seu dispor na Estrada dos Ciprestes, número 150, em Setúbal. Para mais informações, estamos ao seu dispor através dos contactos 265-546-260 ou 265-546-258. Chamadas para a rede fixa nacional. H. Correia. 11 horas. O Setubalense, o jornal mais antigo de Portugal continental, está mais próximo do que nunca. Novo site, o setubalense.com. Assine já e saiba tudo o que se passa na região de Setúbal. O setubalense.com. Aproveite a campanha de aniversário e assine com desconto. A melhor forma de comunicar no distrito de Setúbal. Amantes da poesia e das artes. Terça-feira à noite, depois das 10, na Popular FM. Amantes da poesia. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia,
que a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 horas, 5 minutos, voltamos para a segunda hora do programa de hoje, Amantes da Poesia e das Artes, com um convidado muito especial, Celso Cordeiro. Alguém escreveu, nesta noite de poesia, temos o Celso Cordeiro, que hoje nos vai honrar por ser um poeta verdadeiro. Poeta? Sim. Ouviste o que eu disse? Ouvi por acaso. Acho que já tive a oportunidade de agradecer esse comentário. Este comentário de um poeta para outro poeta, João Raposo. Eu já acho que já tive a oportunidade de agradecer ao João esse comentário, porque as palavras para mim significam exatamente o que dizem, e sendo muito literal, é importante aquilo que o João diz. Num mundo em que vivemos, em que infelizmente há tão pouca gente verdadeira, chamarem-me verdadeiro é um orgulho, confesso que sim. Um aplauso para o poeta Celso Cordeiro e mais um aplauso também para o João Raposo. E melhor ainda que as palavras escritas, atenção no estúdio, chegou mais surpresas e a confusão é total. Estou sim, boa noite? Estou, boa noite? Estou. Muito boa noite. Pode falar que já está no ar. Estou. Ah, pois eu também estou. Está-se a ouvir a voz do poeta João Raposo, mas o João não me ouve. Oh, que chatice.
este telefone afinal continua com problemas. Pois é, e disseram-me que estava em perfeitas condições. Alô, poeta? Estou sim? Eu estou, sim, podes falar, João, estamos a ouvir-te. Mas eu estou a ouvir muito mal. Pois é, mas olha, não sei, olha, podes falar. Você está a ouvir bem? Sim, nós estamos a ouvir-te em perfeitas condições. Então diga lá. Tu é que tens que dizer, eu passei a informação do verso que deixaste para o Celso Cordeiro, ele já ouviu e deu-te os parabéns. Oh, meu Deus. Bom, vamos lá a falar, vá. As palavras são para o poeta Celso Cordeiro. Força. Ora, aqui fiz uma quadrazinha para ele. Nesta noite de poesia temos o Celso Cordeiro, que hoje nos vai honrar por ser um poeta verdadeiro. Exatamente, era isso que eu te estava a dizer, que eu já tinha lido para o poeta Celso Cordeiro que tu deixaste. Eu dizia que o poeta é um fingidor, mas o Cordeiro é verdadeiro. Então, vamos lá experimentar a ver se tu ouves a voz do poeta. Está a ouvir muito mal. Pois, eu sei, não sei o que é que se passa aqui. O telefone fixo não está em perfeitas condições. Celso, podes falar para o João, por favor, a ver se ele... Olá, João Raposo. Você está-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. Está-me a ouvir, João? Pois, não está. João? Está-me a ouvir bem? Estamos a ouvir otimamente. Ele é que não nos ouve a nós. E isto é um problema do telefone fixo. João? Não tenho a rede. Pois é. Lamentamos. Não tenho a rede. Está tudo ótimo. O número é que está com problemas. Portanto, nós ouvimos-te muito bem e tu não nos consegues ouvir. Está com pouca rede, não? Tá bom, talvez será. João, um abraço, muito obrigada por teres participado. Bom, não se consegue falar. Vamos ter que desligar porque a chamada não está em perfeitas condições. Nós ouvimos-te muito bem. Como? Podes falar, João, podes falar para o poeta. Sim. Posso falar? Sim, que ele ouve. Nós estamos a ouvir-te bem. Você ouve bem? Sim, força. Pronto. Então, eu vou dizer um poema. Sim. Porque dia 6 de outubro faz precisamente 24 anos que a Amália partiu. Sim. E nesse mesmo dia também partiu a minha sogra. E então fiz um poema às duas e que diz: Amália, há 24 anos que nos deixou, mas jamais será esquecida por ser a musa do fado, esta homenagem merecida. Foi estrela nos palcos do mundo, ela encantou multidões que até as guitarras choravam com as suas maravilhosas canções. Pela grande fadista que foi, todo o seu talento está gravado e a razão de não estar entre nós, esse é o seu mais triste fado. Lourdes, a minha sogra. E nesse mesmo fatídico dia, também mais alguém partiu, a sogra que tanto adorava e que de mim não se despediu. Para mim, era como minha mãe. Eu para ela como um dos filhos seus. Por isso só desejo que descanse na santa graça de Deus. Tanto uma como a outra, eu as quero consagrar. Por tudo o que for na vida, são as santas do meu altar. Deste eterno admirador que mantém bem viva a saudade. Obrigado. Muito bem, aplausos, meu querido poeta. Muito obrigada, lamentamos e peço imensas desculpas da chamada não estar em perfeitas condições. Nós ouvimos muito bem, muitos parabéns para esse grandioso poema. Obrigada. Até breve. Já foi. Pois é. Afinal havia outra. O telefone fixo continua a não passar as chamadas para a nossa mesa de estúdio. Nós ouvimos a voz, quem está do outro lado, e mas não entra nada. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, mais uma vez, as nossas desculpas. Muito obrigada, poeta, por ter chegado até nós, por ter partilhado também esse belíssimo poema, e o poeta Celso agradeceu também o verso que deixou no grupo.
Temos muita gente, muitos amantes da poesia a dar os parabéns ao Celso. Um abraço do José Alentado. Fernanda Mendonça, ela diz: estarei à escuta com a habitual atenção. Confesso que com bastante curiosidade, pois acredito que será uma bela emissão. Sem nada saber do convidado, na verdade, mas tendo em conta as outras emissões, não sinto por tal quaisquer preocupações. Celso Cordeiro, já sei, vale a pena conhecer. Não me é difícil de acreditar, pois espreitei alguns comentários e depois de aqui os ler, facilmente a essa conclusão logo eu cheguei. Não vou, pois, deixar de ouvir esta emissão com um poeta que sabe expressar gratidão. Quem tal faz revela sempre a personalidade de alguém bem grande na sua humildade. Muito bom. Muito bom. Muito verdade. Muito bom. Portanto, estas palavras foram dirigidas para o poeta convidado de honra desta noite. Quem é que escreveu? Fernanda Mendonça. É uma poeta que escreve assim de improviso. Ela diz que não é poeta porque não pensa. Ela escreve... O Jorge Onel também já está na companhia e dá os parabéns também ao poeta. O Márcio Silva, obrigada. O António Almeida, mais um sarão de sentires na alma das palavras do poeta Celso Cordeiro. Felicitar e desejar uma excelente noite de inspiração, bem-agem em poesia. E muitos são os poetas e poetisas, amigos, leitores, fãs de Celso Cordeiro que estão a interagir no grupo e a ouvir o programa, claro está. Vai daqui um abraço para eles todos. 23 horas, 14 minutos e uma pergunta agora, é inevitável. Não sou de fazer muitas perguntas, não é? Mas esta eu gosto de fazer. Saber qual a magia para tanta inspiração. Mas qual magia? Não é magia? Não. Isto não é magia? Não. Esta inspiração que passas para o papel não é magia? Não, de todo. O que é? Explica-me então, com palavras tuas. São alguns desabafos, são algumas emoções que saem, mas isso não tem nada de mágico. Mas há quem desabafe para o papel e nós vamos ler e não causa tanta emoção. Portanto, eu considero magia quando se está a escrever e depois quando se lê, sente-se aquela emoção. Eu acho que há magia, sim. É assim, eu não coloco as coisas nesses termos, apenas eu procuro colocar nos meus textos de forma mais sincera possível e mais transparente possível a emoção que me está a passar na alma em cada momento. Quaisquer que sejam os textos, e eu tenho vários registros e é visível nesse livro que tens na mão. Eu tenho ensaios feitos em vários registros de escrita completamente dispares, desde a minha rebeldia e o meu incómodo, a minha frustração perante uma conjuntura e uma sociedade que me rodeia, perante os valores ou a falta de valores que cada vez existe mais, mas também muitas vezes tenho outro registro de escrita que é muito mais virado para dentro de mim mesmo, e aí é mesmo só falar comigo mesmo, questionar-me a mim próprio pelas minhas próprias dualidades, pelas minhas ambiguidades, pelas minhas dúvidas, pelas minhas guerras interiores, porque também as tenho, e bastantes. Mas também tenho depois, digamos, a vertente, podemos dizer, mais romântica, ou mais apaixonada, porque sou um homem de paixões, desde sempre, e normalmente sou um homem de paixões bastante intensas
E da mesma forma que vivo as paixões intensamente, da mesma forma as transporto para o papel também, com toda essa carga emocional. Procuro colocar no papel também essa paixão. Portanto, não há magia. Para mim, a meu ver, não há magia. Não há magia. São devaneios meus. Mesmo inclusive é quando escrevo e há um registro de escrita quando de vez em quando eu abordo e que tem a ver com ensaios mais ligados à sensualidade, mais ligados ao prazer físico, mais ligados à paixão pura e dura e à vivência da paixão de forma bastante intensa. Tenho muitos ensaios que acabam por adquirir um tom de uma sensualidade bastante elevada, quase erótica mesmo, embora esse seja um registro que as pessoas por vezes tenham alguma dificuldade em assumir ou em comentar, porque continua a ser tabu para muita gente falar sobre sexualidade. Não sei porquê, não é? É uma coisa tão natural, não é? Como se fosse uma coisa que nem todos nós fizéssemos, não é? Exatamente. Mas para muita gente continua a ser uma coisa que é proibido falar, é proibido abordar em poesia. Eu confesso, eu ainda há pouco tempo atrás tive a oportunidade de fazer um reparo a alguém que na minha própria página de poesia, eu tinha acabado de publicar um ensaio bastante erótico e comprido, digamos que era um trabalho grande, bastante extenso, mas com uma carga de erotismo bastante elevada. Trouxeste contigo esse trabalho? Se calhar está por aí. Muito bem. E curiosamente houve alguém que me fez uma abordagem na página de poesia dizendo que era absolutamente descabido eu publicar coisas daquelas, porque aquelas coisas eram para ser guardadas no recato do lar. Meu Deus. É assim, eu tenho quase 70 anos. A sério? Quem diria? E choque-me ao ouvir alguém fazer um quase, ainda falta destes. muito para o quase. Mas choca-me ouvir alguém fazer comentários destes. É verdade. Enfim. Assim, já passou. O Estado Novo já acabou há muitos anos. Já lá vão 49, quase 50. As pessoas já se libertaram, as pessoas já deixaram para trás toda uma série de tabus, mas continua a haver gente muito arraigada a esta falsa hipocrisia, de falsos valores. Exatamente, é isso. Não, os valores é que são falsos, a hipocrisia é autêntica, é genuína, porque as pessoas são mesmo hipócritas. As pessoas são capazes de ter as práticas, essas sim, se calhar o mais condenáveis possíveis, mas desde que não se fale, fantástico. O importante é que não se fale. Portanto, ok, façam todos muito sexo, façam todos amor o tempo todo, mas não falem nisso, por amor de Deus, que é pecado. Percebe? Meu Deus, quando amar é tão bom. Já não me recordo se foi esse. Penso que foi esse. Poeta, permites-me que partilhe com o mundo um poema que me seduziu imenso. É óbvio que permite. Depois da fantástica leitura que fizeste a abrir este programa, como é que eu posso dizer que não? E eu acho é que vou recrutar-te para passares a ler os meus poemas. É? Para passares a dar voz aos meus poemas. Deste livro fantástico e maravilhoso, Cadernos de Ensaios em Verso, Sedução. Seduzes-me, deixa-me ser teu senhor e teu mestre, mas também o escravo de todo o teu desejo. Deixa-me saborear cada recanto de ti, descobrir os teus recônditos lugares de prazer
degustar-te com refeição completa e inalar todos os teus aromas, apurar o paladar condimentado pelos fluidos do teu prazer. Deixa que me sacie da fome que tenho de ti. Mas o prazer nunca será completo sem sentir que me possuis com toda a tua entrega, capaz de me levar à loucura. Sedução. Celso Cordeiro. Muito bem lido. Vais ser censurada por ler esse poema. Aplausos. Vou? Vais ser censurada. Venham as censuras. Ainda vou ser Bravo. censurada. Bravo. E agora acho que a Maria João Abreu está a preparar-se. Ela está a preparar-se para fazer alguma. Para partilhar também com o mundo um daqueles fortes de Celso Cordeiro. É do mesmo. Sim, É do mesmo livro. exatamente. Ensaios. Mulher inteira e madura. Quer essa voz mais potente. Exaltavas a inocência de tão nova e já precisavas de pôr à prova a tua capacidade de gozar que alguém ousara abalar. Não procuravas conforto ou paixão, tampouco era carência de emoção. Tinhas fogo no corpo por incendiar que outrem ousara questionar. Foram tempos de lascívia pura, longos meses a fio de loucura e luxúria partilhada à exaustão, nesta necessidade de afirmação. Os anos passaram, bastantes, e ao cruzar de novo no caminho, reavivámos memórias distantes, partilhadas a dois com carinho. Outrora, ingenuidade e candura, hoje, convertida em mulher madura, que sabe usar o corpo com perícia e expões teu desejo com malícia. Hoje, toda és prazer e fruição, plena de loucura em ebulição, orgasmos intensos descontrolados, em gemidos constantes abafados. Mulher inteira e fêmea completa, és como granada que se despoleta e fica pronta para a explosão. O orgasmo é lava, tu és vulcão. Celso Cordeiro. Eu disse, Fez-me lembrar uma mulher madura as mulheres, que existe por aí. as mulheres maduras. As mulheres maduras, é verdade. Eu sei que é verdade, eu sei daquilo que também estou a falar e entendo perfeitamente Isto é o que o poeta escreveu. Pura verdade, com muita sensualidade, muito erotismo, mas isto é pura verdade. Mas isso é uma verdade. Mulher É madura. verdade. É isso que eu estou a O dizer. poema é uma verdade. Celso, Todos os teus poemas. mulher são madura verdade. sou eu e concordo. Eu concordo plenamente com o que escreves, Eu com o vejo, que sentes eu vejo. e com o que partilhas com o mundo. Exatamente. Portanto, venha a censura. Venha. Venha. Vais Venha ser ela, censurada nós estamos também, cá para Maria isso. João. Olha que chatice. Tu estás quase madura. Não, mas ainda não estou podre. Estou madura, mas ainda Tu estás quase. Eu é que já estou madura, mas também não estou podre. Eu não estou. Estou só assim um bocadinho tocada. Opa, eu só me dão 30 e tal anos, já estás. Isabel, nós somos da mesma colheita, quer dizer, maduros, mas Maduros, Não, mas não, ainda não mas não estragados. podres. Não, é Pronto. podres não. nem pensar. Maduros para a vida. É maduros, amor, pai, é a melhor fase da vida. Ora, portanto, essa leitora que escreveu esse reparo na tua página, se estiver a escutar hoje o programa, está escandalizada. Temos Ou pena. escandalizada. Olha, como diz alguém, temos pena a ser que dei menos. Provavelmente. Mas Celso continua a escrever assim as emoções, os gritos, os sentires, a dor, o amor, o desejo, a paixão, o tesão, todas essas coisas continua a escrever com, mas se essa, ele existe com essa alma. e tem nome, porque Com é que não essa vamos alma. falar Exatamente. nele? Está no dicionário. Não é? É isso mesmo.
É tão simples quanto isso. É isso mesmo. No que é que te sentes mais à vontade para escrever? Qual o tema? Amor, saudade, dor, prazer, luxúria? Não há um registro que te identifiques mais? Não, confesso. Eu defino normalmente, e aliás há aí um poema, acho, Maria João, eu vou pedir à Maria João para dizer este pequeno poema que eu utilizei como prólogo deste livro. Eu utilizei como prólogo um pequeno ensaio que de alguma forma quase que me define, ou deixa por definir, mas diz um bocado aquilo que é a minha forma de estar na poesia. Gosto de quem gostar, mas eu não escrevo para os outros gostarem. Ressalvo, atenção, isto não é de todo arrogância. Eu escrevo acima de tudo para mim. Se as pessoas gostarem de me ler, fantástico, e tenho um orgulho imenso nisso, mas acima de tudo eu tenho que me sentir bem, e aquilo que eu escrevo tem que estar de acordo comigo. Muito bem. Então, mais uma responsabilidade para Maria João Abreu. Está complicado. Porquê? Porque a responsabilidade é muito. Quem gosta de poesia, quem gosta de declamar ou de ler, nunca é responsabilidade, mas sim emoção. Então, escrevo como sou, rebelde. Num país que se diz de poetas, há quem escreva sem parar, de tanto querer ver-se poeta. Eu apenas escrevo em verso para expressar emoções, e a forma em que escrevo é só a que mais gosto de usar. Num país que se diz poetas, escrevo de forma poética, porque ela me é natural e despida de pretensões. Se a vida escrita é vadia, se a minha escrita é vadia, peço desculpa, seria pretensiosa ousadia dizer-me de alguém seguidor. Num país que se diz de poetas, escrevo se me dá na gana. Quando minha alma se agita, ou quando o coração grita, sem cuidar de que alguém leia, ou da apreciação dos demais às minhas emoções e meus ais. Num país que se diz de poetas, escrevo como sou, rebelde. Preservo a minha autenticidade, honrando a língua de Camões, sem estar sujeito a guiões ou tentar copiar em estilo. Brutal. É mesmo, Celso Cordeiro. Bravo. Acho que isso responde à questão que colocaste. Uma brilhante definição. Acho que de alguma forma responde à questão que tinhas colocado. O meu conforto ou desconforto em registros de escrita. Eu sinto-me confortável quando me apetece escrever. Estou confortável para partilhar determinadas emoções, determinados pensamentos, determinadas reflexões, às vezes revoltas, mas é porque na altura me sinto confortável a fazer, qualquer que seja o registro. E voltando a mexer no tema mais sensível, também me sinto confortável a escrever sobre erotismo, a escrever sobre prazer físico. Eu também o vivo, sou de carne e osso. Exatamente. Portanto, isso sempre fez e faz parte da minha vida, enquanto a biologia me deixar, como é óbvio. Portanto, porquê evitar abordar temas? Escrevo aquilo que me ocorre a cada momento. Também não corro atrás da escrita. Aliás, eu digo no início do poema, eu nunca tive a pretensão de ser poeta. Não? Não. Que chatice. Não de todo. Mas que chatice. Mas é por a realidade. Eu acho que ser. Para mim é uma consequência de algum mal-estar por vezes, de alguma dificuldade em partilhar, de viva voz,
e acabou por ser, digamos, o meu ponto de fuga, o meu escape. Acabou por se converter nisto. Mas não corro atrás de publicar livros, não corro atrás de ter que fazer um poema todos os dias. Que maçada, nem pensar nisso. É mesmo só quando a inspiração manda e o coração lhe apetece. É mesmo só quando lhe apetece. Eu sou capaz de estar tempos enormes sem escrever uma linha, um único verso. Mas de repente sou capaz de escrever 3, 4, 5 ensaios seguidos. Depende do registro em que está a minha própria alma, em que eu próprio estou interiormente. Muito bem. Não tenho que prestar contas a ninguém e dizer quantos ensaios é que escreveste este mês. Não escrevi nenhum, não quero. Acabou. Então, há algum tempo que começaste a escrever e pelas obras publicadas, que é obra, não é? Que é obra, como é que te sentes ao fim destes anos e com estas obras? Tens que te sentir de certeza absoluta mais poeta hoje, mais poeta nestes cadernos de ensaios. Não sei se me sinto mais poeta, porque eu nunca me senti poeta, começa por aí. Continuas a não sentir-te poeta? O que é que tu vieste aqui fazer hoje? Eu continuo a ser convictamente, mas convictamente, e digo isto, e não me canso de o dizer, e digo isto em algumas intervenções, até nas minhas próprias obras, eu quero continuar a ser um aprendiz de poeta. Eu quero continuar a aprender, quero continuar a evoluir. É óbvio que ao fim de todos estes anos, ao fim já, enfim, desta meia dúzia de anos que tenho de vida, não é? Exato. Que já passaram, ao fim de 5 décadas a escrever, já vai sendo um bocadinho, é evidente que há uma evolução enorme na minha escrita. Mas a evolução da minha escrita decorre da evolução própria do meu crescimento. Exatamente. É tão simples quanto isso. Se me perguntares como é que eu escrevi aos 20 anos, eu se calhar vou partilhar contigo e vou ler um poema que está aqui, porque trouxe aqui o meu primeiro livro, que é um poema dos meus 20 anos, e que mostra um bocado a força ou a têmpera com que eu escrevia nessa altura, porque de facto eu era um bocado contundente a escrever nessa altura. Estava pouco preocupado em ser diplomático, em ser mais ou menos cuidado com alguém, era rude. Não tinha rodeios nas palavras. Obviamente eu fazia isto com 20 anos, minha querida. Eu hoje, quase com 70, alguma coisa tive que aprender na vida. E se há coisa que eu aprendi, é que nós podemos manter a integridade do nosso pensamento, dos nossos valores, acima de tudo, e eu mantenho-me fiel aos meus valores. E os meus valores não são muito diferentes dos que eu tinha aos 20 anos. E tenho com muito orgulho nisso. Tenho a outra forma de transmitir, porque percebi que não preciso molestar ninguém para transmitir os meus valores, para transmitir o que penso. Não preciso chocar ninguém, não preciso ser contundente, não preciso estar a agredir com as palavras, percebes? E de facto aos 20 anos eu não me poupava a ter muitas vezes que me tornar quase agressivo a escrever, porque eram 20 anos. Claro. É isso. Agora, para além disso tudo, a grande diferença é o amadurecimento, não é? O amadurecimento. Então, partilha connosco um dos poemas que escreveste no primeiro livro. É isso? Esse o primeiro livro? Exatamente. Sentidos por trás de um sorriso é o nome do primeiro livro, foi publicado em 2011. Este livro
Começou por ser uma compilação de trabalhos antigos, alguns trabalhos que eu tinha guardado ao longo dos anos. E então este livro reúne ensaios meus desde os 20 anos até aos 55, foi a altura em que publiquei. Mas tenho aqui efetivamente uma série de poemas que são dos meus 20 anos. Estou a tentar perceber aqui, desculpa, qual era o poema que eu queria mesmo partilhar convosco. Enquanto o poeta escolhe o poema, vamos fazer um brevíssimo intervalo para os compromissos comerciais e voltamos já. Contabilis Limitada. SDE, Sociedade de Desenvolvimento Empresarial Limitada. Prestamos serviços nas áreas de contabilidade, assessoria fiscal, consultoria financeira e económica, projetos de investimento, apoios comunitários, avaliação de imóveis. Direção Dr. Fernando Coelho. Uma equipa ao seu dispor no Montijo. Avenida Dom João IV. Contactos 919-548-487 ou 21-231-5575. Rigor, profissionalismo, dedicação, competência, qualidade. O Salão Mira e a Popular FM vão fazer de si a diva do mês. Oferecemos uma transformação completa no cabelo para se sentir bonita, para se sentir uma diva. Inscreva-se por e-mail geral@popularfm.com, por SMS 91 632 1185, 91 632 1185. Conte-nos a sua história. Salão Mira e a Popular FM juntos, pela beleza do bem. O cancro da mama é o mais comum e corresponde à segunda causa de morte por cancro nas mulheres. Se tem entre 50 e 69 anos, compareça ao rastreio gratuito com a nossa equipa de especialistas. Faça como eu e não deixe para depois. Cuide da sua saúde e faça o rastreio. Consulte datas e locais no site da Liga Portuguesa contra o Cancro. Popular. (23h40) e agora sim, o poeta Celso Cordeiro, preparadíssimo para partilhar com o mundo um dos poemas que escreveu com 20 anos. Aos 20 anos, no seu primeiro livro. Força! Eu vou então, e estou um bocadinho na sequência da questão que colocaste há pouco em relação àquilo que é a evolução da minha escrita e da resposta que te dei, que há todo um caminho de crescimento, de amadurecimento e de aprendizagem. Vou tentar dar aqui um cheirinho daquilo que era o Celso Cordeiro a escrever aos 20 anos. A vida é uma selva, e na selva só sobrevivem os fortes. É natural que te apeteça chorar, mas se o soluço te abafar a garganta, endireita as costas, levanta o queixo e sorri, ri mesmo abertamente, frente ao que te considera humilhado, pois o humilhante é humilhar os humildes. É natural que te sintas só e te percas na imensidão da tua própria solidão. Mas quando a solidão fizer eco na tua vida e te sentires desesperadamente só, abraça o ar que te rodeia, respira profundamente e lembra-te que a vida é um desafio a longo prazo, é um poema de heróis, não de vencidos. Tu, homem, tu, mulher, nasceram para vencer.
É natural que morras lentamente quando te afogas na saudade. É natural que morras quando sentes o passado passar-te pelos dedos como nuvens sopradas pelo vento. É natural que te vires para trás na ânsia de caminhar para aquém do tempo. É natural que as lágrimas queiram rebentar dos teus olhos e os joelhos se queiram dobrar ao peso dos passos parados de quem não sabe por onde andar. É natural que a indecisão te desespere, que te sintas confundido nos dias, que odeies o mundo que te rodeia. É natural que as pessoas para ti tenham o aspecto de estátuas, drogados, autómatos, assassinos. Ninguém. Nenhuma pessoa é ninguém. Nem tu és o mundo. O que é o mundo? É a força dos gigantes a espezinhar os fracos. Fracos amordaçados com a verdade a espirrar pelos poros porque a boca fica muda. Falta a força, não da verdade, mas a força que torna fortes os fracos. É a luta desigual nesta selva da vida onde só sobrevivem os fortes. Se te apetece chorar, ri. Ri não convulsivamente, mas com serenidade. Se te apetece quedar-te estático como canto, sem forças para reagir, levanta-te e prepara-te para agir, mesmo que não saibas como. Estático é que não. Os cemitérios é que estão povoados de estátuas adormecidas nos luares das noites frias. Não deixes os outros sentirem a extensão da tua pobreza. Não lhes mostres a simplicidade dos teus trajes, nem sequer as tuas ânsias secretas. Não lhes mostres a tua sede, nem a tua fome, nem o teu abandono. Tu, na selva, para sobreviveres, só tens de lhes mostrar força, não de armas, mas a força dos fortes, dignidade com brilho no olhar. Se te apetece chorar, ri. Se te apetece fugir, fica. Se te apetece acabar, vive. Se te apetece comer, espalha as últimas migalhas do teu pão pelos pássaros. Se os teus pés estiverem feridos das pedras do caminho, dança. Se estiveres desesperadamente só, olha a teu lado. Há algo vivo à tua espera. Nunca espalhes o teu sangue, a tua dor, o teu suor, a tua vida sem luta. Na vida só sobrevivem os fortes. E se és fraco, terás de deixar de o ser. Bem, grande lição de vida. Aos 20 anos. Era uma vez um brutal um homem que não ambicionava ser poeta. E que não sabia declamar. Bem, mas foi brilhante. Para além da declamação estão as palavras escritas há 20 anos. Exatamente, aos 20 anos. Mais um aplauso. Mas é mesmo Então, mais palavras para quê? Ele não é poeta. Digamos que aos 20 anos tinha a mania que era gente. Ele não é um simples poeta. Tinhas a mania que era gente. Aos 20 anos achava que já sabia muito da vida. Já tinha aprendido tudo. Nós passamos por essa fase toda. Temos alguém no outro lado da linha. A sério? A sério. Vamos saber de quem se trata. Penso que também é uma fã tua. Estou sim, boa noite? Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite, Celso. Olá. Boa noite, Celso. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite a todos os ouvintes. Ora, quem sou eu? A minha querida amiga Manuela Diniz. Claro. Olá, minha querida, como estás? Olá, boa noite. Quando ela diz olá, já sabe está sempre bem disposta. Essa mulher é boa. Essa mulher anda sempre com um sorriso enorme. É verdade. O sorriso é dela, ela anda sempre com ele. Pronto. Não é, Manuela?
Pois, já nasceu comigo e pronto, e a gente também não adianta nada andar a chorar, temos que ir sorrindo. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. E então era uma vez um homem que nunca quis ser poeta, que nunca teve pretensão de ser poeta e que ainda não é poeta. O que é que nós lhe vamos chamar quando ele há 20 anos já escrevia daquela forma? Com aquela intensidade? Não sei o que nome lhe dar. Temos que ir ver ao dicionário. Mas pronto, é assim, um homem encantador, é um amigo muito querido. Além do que ele escreve, é um ser humano de quem eu gosto muito, muito, muito. E o que é que rima com cordeiro? O que é que rima com quê? Com cordeiro. Com cordeiro? É um homem verdadeiro. É um amigo verdadeiro. Gosto muito do Celso. Ele sabe que sim. Muito obrigado pelas tuas palavras. Eu não consegui ouvir o programa todo. Olha, ele está a ficar emocionado. Oh, não fico. Tu és querido mesmo. E é mesmo. És merecedor do nosso carinho, porque és um amigo que também dás muito de ti. És uma pessoa. Sou igual a mim próprio. Sou eu só. Igual a mim mesmo. Está bem, tu és assim. E já é muito. Já é tanto. Eu não ouvi o programa desde o início, confesso, porque eu tive uma situação também menos boa na família. Pronto, e, acontece. Portanto, mas não queria deixar de ligar e de dar os parabéns. E se me permitires, eu vou ler também aqui algo muito pequenino. Não sei se já foi lido, porque, como disse, não acompanho o programa desde o início. Mas, se me permitires, eu gostaria de partilhar também. Vamos permitir, não vamos, Celso? Claro que sim. Ele é que manda aqui hoje. Ele é que manda aqui hoje. E se ele diz que sim, é sim. Claro, hoje é o papel principal. Exatamente. Um burro carregado de livros não é um doutor. Já foi lido, não? Não. Não? Boa. Mas é muito bom esse. Então, cá vai. Se não soubermos utilizar o saber, não somos senhores de sabedoria. Acumulamos apenas mais teoria ao conhecimento que julgamos ter. Sabedoria é a utilização do saber e não mera soma de conhecimento. Para deixar de ser jumento, não basta a um burro saber ler. Eu gostei mesmo. Esse está brutal, foi dos meus. É pequeno, mas intenso. Eu gostei. Há pessoas e tão verdadeiras. Julgam ter tanta sabedoria, mas depois não a utilizam da melhor forma. E pronto, e é realmente algo tão pequenino, mas que tem um conteúdo enorme, é verdade. E pronto, olha, o poeta ficou sem palavras. Às vezes há mensagens que são curtas, mas são corrosivas, e eu acho que essa mensagem tem a intenção de ser um bocado corrosiva. Em poucas palavras, tanta coisa. Enfim, algum recado para alguns momentos. Muito bom. Desculpa, muito bom. O mundo precisa de recados assim, não é? Eu de vez em quando também tenho esta faceta. Curtos, mas que chegam com uma perfeição. Ai, é sério, é verdade. De vez em quando gosto de satirizar também. É assim. Há para aí cada burro a pensar que é doutor. É. Bom, confesso. Pronto, deixa-os lá pensar assim, porque são felizes dessa maneira, cada um é feliz à sua. Confesso que é um registro onde me dá algum prazer escrever. Quando estou a satirizar, quando estou a deixar alguns recados no ar em tom muito satírico, em tom muito mordaz, aí estou um bocado a divertir-me a escrever. Exato. E que bom que é. Eu acho mesmo que, em alguns casos, os burros iriam ficar muito ofendidos. Mas pronto, olha. Minha querida Manuela, muito obrigada por este momento fantástico que nos proporcionaste a todos, incluindo o grande poeta Celso. Obrigada pela tua participação. Celso, Manuela, parabéns. Um beijinho grande e um abraço imenso. Também, imenso.
Tá? Já temos saudades uns dos outros. Já está, não é? verdade. É. Preparem lá um jantarzinho, que é para a gente jantar outra vez. Ou uma tertúlia, nos fios de jade, Pois, qualquer para a gente coisa jantar. assim. Tá bem. bom. Abracinho, boa noite, beijinhos para Tchau. nós e para todos Obrigada. os ouvintes também. Beijinhos. Beijinho. Tá. Obrigada, minha querida, muito obrigada. É uma doce, gosto muito. Estes momentos fantásticos que do outro lado nos proporcionam, não é? Fantástico. Ana, foi ressuscitar a minha veia mais mordaz, que eu de vez em quando gosto de fazer coisas destas. Celso, precisávamos mais 2 horas. Para conversar. Sim. A noite inteira, 2 para horas só não conversar. chega. Pronto, já digo só mais 2 porque estamos quase a terminar e ainda tinha tanto, há tanto ainda por falar. O que é que falta dizeres? Dizer o quê? A meu respeito. Aquilo que tu entenderes Nada, que ainda não se... a meu respeito não há nada. Então para não dizer. digas nada a teu respeito, diz tudo a respeito do mundo. Continua a ser um pateta que escreve umas coisas e tem mania de ser aprendiz de um poeta. burro que não é nada professor. mais do que isso. Exatamente. Não é doutor. Um burro não é doutor. E professor também não sou de ninguém, nada que se pareça. Estamos a 7 minutos de terminar o programa de hoje. Onde é que podem, se ainda não esgotou, cadernos de ensaios em verso? Onde é que podem adquirir contigo? É assim, já. Através do teu Face ou... Já tive que mandar reimprimir, porque de facto a primeira edição que foi feita desapareceu em 3 meses, sensivelmente. Mas há sempre espaço para reimprimir. Neste momento não tenho muitos exemplares, confesso, tenho pai uma dezena de exemplares, que eles vão fugindo pelos dedos. O que é muito bom sinal. Mas quando estes acabarem, volta-se a reimprimir mais e os que forem necessários. Portanto, o meu contacto na minha página Celso Cordeiro Poesia ou na minha página pessoal de Celso Cordeiro, tem lá os meus contactos, tem lá o meu e-mail, tem lá o meu número de telefone, inclusive. Qualquer contacto por aí. Também podem contactar, obviamente, a minha editora, que é a Infinita Portugal, que também, obviamente, colocará os livros à disposição. Muito bem. Emanuel Lumelino, um dos autores que mais respeito. É verdade. Um abraço para ele. Olha, disse tudo. Um abraço imenso para ele. Aplauso, disse tudo. E como deves imaginar, não tenho mais umas 2 mãos, não é? Não consegui acompanhar. Maria Gomes Pereira Cabana também te dá os parabéns e os aplausos. Paula Miguel, Fátima Horta diz que está em sintonia, manda um beijinho e dá-te os parabéns. António Almeida, já há pouco tinha mencionado. Ana Isabel Ato, Manuel Diniz, que acabou de falar connosco, e muitas são os poetas e as poetisas. Para agradecer a essas pessoas exatamente, todas, exatamente. Hoje vais ter trabalho. Será? Vais ter, não, vais hoje fazer não, eu estou reformado agora. Muito bem. Eu sei que ainda estás a digerir este bebê, não é? Mas já está aí a fervilhar, de certeza absoluta. O próximo. Já tem muita coisa escrita. É assim. Pois isso nós eu sabemos, não direi não é? se está a fervilhar o próximo. Não? Porque eu nunca sei se vai haver um próximo. Mas sei eu. Há uma coisa que eu sei, e isso eu, Tenho a mania que sei. eu sei desde a minha adolescência, é que eu vou sempre escrever cada vez que me dê na gana para escrever. Já não vivias sem a escrita, não? Certo, Celso? Já não vivias sem estes Nunca desabafos? vivi sem ela, porque eu tive necessidade de o fazer. E tenho que honrar muito rapidamente quem me acordou para a escrita aos 13 anos, que foram os meus professores, e porque um dia descobriram que eu tinha apetência para escrever e impulsionaram-me a fazê-lo. E quando eu consegui pôr uma professora aos 13 anos a chorar, a ler uma brincadeira que eu nem sabia o que é que era poesia, foi de facto, na realidade, o primeiro poema que eu escrevi, ou o primeiro ensaio que eu escrevi. Muita pena, não faço ideia qual era a temática sequer, perdi-lhe o rastro. E quando consegui pôr uma professora minha a chorar, aos 13 anos, a ler esse trabalho, obviamente isso
impulsionou-me a continuar a fazer coisas. Impulsionou-me a continuar a escrever de vez em quando, a ter os meus acessos de vez em quando de achar que dizia umas coisas e que escrevia umas coisas. Escrevi muitos poemas para as namoradas dos amigos, quando me pediam, no tempo em que não havia Facebooks, nem Messengers, nem coisa do género, e se trocavam papelinhos para entregar às namoradas. Eu recordo-me que tive muitos amigos meus da juventude que me pediam para eu escrever poemas que eles assinavam para ir entregar à namorada. Cartas de amor. Exatamente, poemas de amor nesse caso, que eles assinavam por baixo, obviamente, eram eles que escreviam. Meu Deus. Já me ri muito com muitos amigos meus à conta disso, porque houve algumas namoradas que descobriram ao fim de 50 anos que afinal não foi o namorado que escreveu o poema, não é? Afinal havia outro. Meu querido poeta, meu querido amigo, ficaríamos aqui à conversa, claro que muito mais que mais 2 horas, pela noite dentro iríamos e haveria sempre tema e sempre palavras dessas que te saem da alma. Mas temos que ficar por aqui e ficamos muito bem. Agradecer-te mais uma vez por este fantástico serão que nos proporcionaste a todos. Agradeço eu, se me permites, à Rádio Popular, à Maria Isabel, aqui é a surpresa que me veio visitar, à Maria João, a todas as pessoas que tiveram paciência para nos estar a ouvir este tempo todo. Acho que gostaram e também acho que não gostaram, acredito que algumas possam não ter gostado. Mas para mim foi um prazer imenso estar aqui, acredita que sim, de coração. Não digo isto para ser simpático contigo. Eu sei. Até porque eu nunca me verás a esboçar um sorriso para ser simpático contigo. Exato. Quando eu sorrir, é porque me apetece sorrir para ti. Muito, muito obrigada. Okay. Temos mesmo que nos despedir. Maria João, também muito obrigada por teres aceito o meu convite para fazer a surpresa ao poeta. E para todos lá em casa, o meu beijinho no coração, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez de coração, Celso. Muitas felicidades e que venha mais uma obra que de certeza absoluta não vai demorar muito. Não sei. Beijinho grande. Não há metas. Obrigada.